Glória a Deus. João capítulo de número 15, versículo de número 12. Antes de eu fazer a leitura, ou melhor, deixa eu fazer a leitura primeiro. Eu ia explicar primeiro, mas deixa eu fazer a leitura aqui primeiro. Vamos lá, diz assim, ó: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Isso aqui é Jesus falando nesse mandamento para nós. 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, a Bíblia diz que não existe amor maior do que esse, do que aquele que dá a sua própria vida para alguém. E por que isso é tão importante para nós hoje? Daqui a pouquinho isso vai ficar bem claro, porque eu comecei então com este versículo, né? Bom, na quarta-feira nós estamos falando sobre as linguagens do amor. Começamos há 2 quartas-feiras atrás, essa é a terceira então mensagem aí daquilo que eu posso chamar de uma série, e nós vamos ter ainda mais 3 mensagens à frente. Então eu até já lhe convido para as próximas quartas-feiras você estar com a gente. E dentro desse assunto das linguagens então do amor, nós temos aprendido aqui que existem pelo menos 5 linguagens do amor, e nós temos aprendido então cada quarta-feira um pouquinho sobre cada uma delas. Temos falado da importância do ser humano se sentir amado, se sentir apreciado para a sua saúde emocional. Isso é uma necessidade do ser humano, assim como uma necessidade nossa, uma necessidade também dos nossos familiares. Não só serem amados, mas também se sentirem amados. E aí dentro disso que nós temos falado das linguagens do amor, né? Porque às vezes a minha linguagem primária é uma, e a linguagem primária do amor do meu familiar é outra, de uma tal maneira que eu expresso o meu amor e ele não consegue se enxergar amado, ele não consegue entender esse amor. Ou ele me ama, mas eu não consigo me sentir amado, né? Porque simplesmente a gente fala linguagens diferentes. É a mesma coisa, e eu sempre tenho dado esse exemplo, é a mesma coisa de eu tentar me comunicar com uma pessoa que fala uma outra língua, né? Então eu estou falando, eu estou me expressando, mas a pessoa não consegue me entender. Assim como quando aquela pessoa fala, né? E ela está se expressando muito bem, mas eu não conheço aquela língua, eu não conheço aquele idioma, então eu não consigo entender a mensagem. A mesma coisa muitas vezes acontece no lar, na casa, numa família, aonde nem sempre a linguagem do amor de um é a mesma linguagem do amor do outro, e geralmente até é diferente, né? E às vezes a linguagem do marido é uma, da esposa é outra, do filho é uma, do outro filho é outra, e assim por diante. Então a gente precisa entender isso aqui. Agora, claro que a gente... se a minha linguagem do amor, a minha expressão de amor é uma linguagem e a do meu familiar é outra, né, eu posso aprender a falar a linguagem do amor dele ou dela, para que aquela pessoa se sinta também amada. É isso que a gente tem procurado entender e aprender. Não só eu descobrir a minha linguagem do amor, mas principalmente eu descobrir a linguagem do amor do meu cônjuge ou dos meus filhos, enfim, dos meus familiares, de uma forma geral, para que eu os ame e eles se sintam amados, tá bom? Então, tudo isso a gente tem falado nas últimas 2 quartas-feiras, e para quem quiser, o culto fica gravado, tá lá no nosso canal do YouTube, PR Luciano Borges. Caso você não ouviu, você pode depois acompanhar essas 2 mensagens lá. Na semana passada nós falávamos então da primeira linguagem do amor, que é as palavras de afirmação, né? Que não é apenas um elogio, mas também um elogio, uma palavra de encorajamento. Tem pessoas que você pode fazer o que fizer por ela,
Nada se compara a você falar uma palavra de afirmação, um elogio, né? E tem pessoas que são extremamente carentes de um elogio, né? De uma palavra de afirmação, de aceitação. E aí a gente falava disso na semana passada, que essa é uma linguagem do amor. Hoje a gente vai falar a segunda linguagem do amor, que é o tempo de qualidade. Por outro lado, há pessoas que você pode rasgar de elogios para ela, ou você pode, né, falar as melhores palavras de encorajamento, que aquilo não vai fazer tanto efeito no sentido da pessoa se sentir amada, quanto você gastar tempo, dar tempo de qualidade para aquela pessoa, né? A próxima linguagem do amor que a gente vai falar, por exemplo, o presente, você pode dar o melhor presente para o mundo, mas para aquela pessoa não vai fazer muita diferença se você não der tempo de qualidade, né? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Tempo de qualidade. O que vem a ser, né, esse tempo de qualidade? É quando você dá a alguém 100% da sua atenção. É quando você dá para alguém, então, a sua atenção completa. Amém? Sabe aquele caso assim da criança pequena que ela senta no chão e empurra a bola para você, e você senta também, empurra de volta e um joga para o outro, assim, sabe? De criança bem pequenininha. Pois é, então quando o pai está ali brincando com o filho, jogando essa bola, ou a mãe brincando com o filho, jogando essa bola um para o outro, né? Por que aquilo é algo tão empolgante para a criança? Não é na atividade em si, mas sim porque, né, aquele momento a atenção não está na bola, a atenção está na criança. Com a atenção da criança está, né, naquele que está lhe dando a atenção ali, e por isso aquela troca de emoções, aquele momento juntos, por isso que aquilo é algo tão especial. Agora você concorda comigo que se a criança estiver sentada ali jogando a bola para mim, e eu estiver aqui sentado jogando a bola de volta, e ao mesmo tempo olhando para a televisão, é a mesma coisa? Não, não é. Ah, eu estou jogando a bola igual, ó, pega aí, e tal, mas é a mesma coisa? Não. Porque entenda que a comunicação aqui, eu não estou demonstrando amor. Por que eu não estou demonstrando amor? Né? Porque aquela pessoa não tem 100% da minha atenção. Né? Principalmente as esposas. Já tentou falar com o marido e ele está lá assistindo televisão? E aí você fala, e tá bom, tá. E aí a esposa se sente ultra, mega amada, não é assim? Né? Ela se sente assim, nossa, faz uma massagem gostosa no ego, não é isso? Não. Então não está demonstrando amor. E aí a gente ouve, né, a reclamação assim de muitas pessoas com problema no casamento, e uma das reclamações que a gente mais ouve é isso: pastor, ele não me dá atenção, não é assim? Pastor, ela não me dá atenção. Então a linguagem primária de algumas pessoas, e talvez seja do seu cônjuge, do familiar seu, seja isso, aquela atenção. Poxa vida, mas eu me dedico tanto, eu trabalho tanto, eu dou do bom e do melhor para essa pessoa, mas para ela aquilo ali não quer dizer nada, porque a pessoa, né, a leitura que a pessoa faz é o seguinte: se ele me amasse, ele gastava tempo comigo. Você está entendendo? E às vezes o marido ama, o pai ama, a mãe ama, mas a linguagem deles de amor é outra. A linguagem deles de amor é assim: não, eu amo tanto que olha aqui, eu estou trabalhando por você. Não, eu te amo tanto que eu estou me dedicando tanto à minha profissão para te dar algo melhor. Você está entendendo?
E aí essa pessoa diz assim: poxa vida, mas eu faço tanto por ele, como é que ele não se sente amado? E aí o familiar lá do outro lado está se sentindo, né, mal amado, dizendo: não, mas se ele me amasse mesmo, se ela me amasse mesmo, gastaria tempo comigo. Então você percebe como, né, o simples fato das pessoas terem linguagens de amor diferente, então causa muito ruído na comunicação. E aí aquele que sabe que está lá do outro lado, ele se sente frustrado, porque ele diz: poxa vida, eu faço tanto pelo meu familiar, vamos supor, e ele só reclama que eu não gasto tempo com ele, mas ele não está vendo todo o resto que eu faço. E para o familiar, porque a linguagem do amor dele é tempo de qualidade, né? Então você pode fazer todas as outras coisas, mas aquilo não preenche o que a gente vem falando por esses dias do tanque de amor que cada um de nós tem e que precisa estar cheio, porque é uma necessidade do ser humano. Amém? Então olha que interessante isso aqui, né? E aí esse tempo de qualidade, como eu dizia, claro que você pode, por exemplo, estar fazendo alguma atividade. Olha, pastor, eu até não gosto de, sei lá, de passear no parque, vamos supor. Eu não gosto de passear no parque, mas eu vou passear no parque porque eu sei que o meu cônjuge gosta. E ali aquele tempo é um tempo que a gente tem de qualidade, só nós dois ali, ou ainda que seja em família, com os filhos e tal, da gente passear. Agora, isso não se confunde com simplesmente gastar tempo junto. Porque tem gente que diz assim: pastor, mas eu não entendo, minha mulher reclama que eu não tenho tempo para ela, mas a gente fica 2 horas sentado no sofá assistindo televisão, a gente está junto, né? Está um do lado do outro, mas um não está dando tempo de qualidade para o outro, estão dando tempo de qualidade para a televisão, para o apresentador, para o programa, para a série, sei lá por quê. Verdade ou não é? Não, pastor, mas eu converso com a minha mulher, ela está conversando aqui, eu estou mandando mensagem no WhatsApp, eu estou respondendo meus e-mails e tal. Isso não é dar tempo para o outro. Você está entendendo? Esses tempos atrás eu vi até uma chargezinha, né? Que era mais ou menos assim: vinha um menininho dizer assim: pai, aí ele respondia: eu não tenho tempo. Aí eu li um pouquinho maiorzinho: pai, eu não tenho tempo. Aí um pouquinho maiorzinho: pai, eu não tenho tempo. E aí uma hora ele vinha com uma pipa, uma hora ele vinha com uma bola, uma hora ele vinha com um peão e tal, e a resposta: não tenho tempo, não tenho tempo. Aí, né, a última chargezinha assim, aqueles, né, desenho em quadrinho assim, daí o filho já grande, o pai já um pouquinho mais velho, dizendo assim, aí o pai chega no filho, né: meu filho, e aí ele responde: o quê? Eu não tenho tempo, né? Dá licença aqui. E aí eu te pergunto: é o que acontece ou não? Né? Então entenda que quando, por exemplo, e aí é engraçado, né? Você vai, por exemplo, num restaurante, e aí você consegue até perceber, né, os namorados, os noivos dos casados, né? O namorado, o noivo está assim, olhando para o outro, ou de mão dada ou não, mas estão ali conversando, se olhando e tal, né? E aí você começa a reparar, e muitos casais assim, estão assim, né? Não é assim? Olhando para o lado e tal, nem se olham mais no olho, nem conversam entre eles. Nossa, mas essa comida está demorando, né? Por quê? Porque eles foram ali para comer, né? Enquanto que aquele outro casal foi ali para passar um tempo juntos. Então você perceba que não é a atividade em si, mas é a qualidade do tempo que eu dou, que eu presto, né? E aí essa questão de eu gastar, vamos parar para pensar, né? Se eu gasto 20 minutos com o meu filho, com a minha filha, com a minha esposa,
Você concorda comigo que aqueles 20 minutos que eu dei atenção total para o meu familiar, que não estava a televisão ligada, que eu não estava mexendo no celular, que eu não estava fazendo nada, né? Ou que a gente estava conversando, ou que simplesmente a gente estava fazendo determinada atividade, um jogo, qualquer coisa, um passeio, eu dei 20 minutos para aquela pessoa. Meu irmão, aqueles 20 minutos nunca mais voltam. Você concorda comigo? Nunca mais voltam. De uma tal maneira que se eu dei 20 minutos para alguém, dando atenção total para aquela pessoa, eu dei 20 minutos da minha vida para aquela pessoa. Eu dei uma parte da minha vida para aquela pessoa. E aí entra naquilo que nós acabamos de ler. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Amém? Jesus está dizendo que essa é a maior expressão de amor que existe, quando você dá a sua própria vida por alguém. E geralmente quando a gente lê isso, né, e justamente pensando no sacrifício de Jesus, que realmente morreu na cruz por nós, dando a sua vida por alguém, geralmente o que nos vem à mente é isso, é alguém que morre no lugar do outro. E é óbvio que Jesus está fazendo uma referência a isso. Amém? Mas eu acredito que não é só isso. Mas quando eu pego o meu tempo e dou 100% da minha atenção para alguém, eu estou dando uma parte da minha vida para aquela pessoa. E isso é uma expressão de amor. Ali eu estou comunicando amor. E aí eu repito algo que eu já falei várias outras vezes. Talvez para você, talvez a tua linguagem do amor não seja essa. Não seja tempo de qualidade. De uma tal forma que o que eu estou falando aqui, talvez para você não faça muito sentido. E você diz assim: não, pastor, eu mesmo, se o meu familiar me der atenção, tá bom. Se ele não me der atenção, também tá bom. Tudo bem, isso pode ser para você. Mas talvez não seja o caso do teu familiar. Talvez ele tenha uma necessidade imensa para que ele se sinta amado ou amada, que você dê a ele tempo de qualidade. Você está entendendo? Então nós precisamos, né, prestar atenção nisso. Lá no Salmo 90, versículo 12, eu ia só comentar, mas deixa eu projetar aí você acompanha comigo, bem rapidinho. Salmo 90, versículo 12, esse salmo que eu dei no culto da manhã, diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Olha que interessante isso aqui que a Bíblia diz, né? Ensina-nos a contar os nossos dias. O que o salmista está falando? Né? Eu penso que ele não está dizendo assim: ah, Deus me mostra que dia que eu vou morrer, né? Mas sim, é a leitura que eu faço, tá? Que ele está dizendo algo parecido assim: Deus me ajuda a entender que os meus dias vão acabar, que eu posso viver 50 anos, eu posso viver 40, eu posso viver 80, talvez eu chegue aos 100, mas que a vida tem vai acabar, a finitude da vida. Amém? Então ele diz: me ajuda a enxergar isso. Mas para quê? Para eu ficar com medo da morte? Não, para que eu alcance um coração sábio, de tal maneira que eu saiba discernir o tempo, de tal maneira que eu saiba aproveitar bem o tempo. Você está entendendo? E é interessante como a Bíblia, ela está simplesmente repleta de declarações que falam da brevidade da vida. Está repleta de declarações como, por exemplo, que a vida é como uma fumaça, que a vida é como uma planta que está ali e daqui a pouco murcha, morreu, acabou. Amém? Para
que a gente nunca venha esquecer dessa verdade, de tal forma eu saber aproveitar bem o meu tempo. Eu estava estudando um pouquinho sobre isso, e aí eu me deparei, eu acho interessante essas pesquisas que são feitas, porque nos ajuda a enxergar algumas realidades assim. Mas uma pesquisa britânica foi feita, eu acho que a gente aqui no Brasil não deve estar muito longe disso, mas uma pesquisa britânica apontou que, em média, as pessoas ali davam à família 15 minutos do seu dia. Davam de atenção à família apenas 15 minutos do seu dia. Se eu não me engano, era 15 minutos. Posso estar equivocado, mas se não me engano, era isso. Estou achando até que era menos, mas enfim. Mas eu lembro que o que me chamou a atenção é que eles fizeram as contas e eles falaram assim: dá em torno de 15 dias por ano. Você já parou para pensar que em um ano, nos 365 dias, o que você dá realmente de atenção para a sua família, essa atenção focada, essa atenção de 100% de atenção, são 15 dias. Aí, se a gente fizer uma conta boba, olha só, quantas horas você dorme mais ou menos por dia? Segundo a OMS, a gente deveria dormir 8 horas por dia, né? Isso seria o saudável. Então, geralmente a gente dorme um pouco menos, né? Não sei vocês, né? Eu, quando eu consigo, raras vezes 8 horas, fico muito feliz, né? Mas vamos supor, num cenário ideal, que todo mundo aqui durma 8 horas por dia. Então, 8 horas vezes 365, um ano, vai dar 2.920 horas por ano você passa dormindo. Se você dividir isso por 24 horas, 121 dias e meio você passa dormindo. Amém? E nós damos 15 dias de atenção para a nossa família. Olha que dados alarmantes. Aí, se você juntar nessa conta aqui, quanto tempo você passa trabalhando, amém? Isso nem se compara ao tempo que você passa com a sua família, dando atenção à sua família. Se você ainda quer que eu complique mais a conta, se você calcular quanto tempo você passa trabalhando no ano, e aí você calcular quanto tempo disso você trabalha para pagar imposto, que é quase 60% para pagar imposto, você vai ver quanto tempo você dá para o governo, amém? E compara isso quanto tempo você está para a sua família. Aí, se você calcular quanto tempo você gasta, indo para o trabalho, voltando, meu irmão, quer dizer, a família fica lá, quase em último lugar. Olha que coisa séria. E depois a gente diz assim: não, pastor, mas eu amo tanto a minha família. Mas como é que eu amo a minha família e não dou tempo de qualidade para a minha família? E não consigo parar tudo que eu estou fazendo para dar atenção? E eu reconheço que os nossos dias cada vez estão mais corridos. Cada vez está mais difícil arrumar tempo. Mas a gente não arruma tempo para comer? Então precisamos arrumar tempo também para alimentar o amor da nossa família, dando tempo de qualidade para a nossa família, dando atenção. E claro que muitas vezes, né, o familiar vai querer a nossa atenção e a gente não pode dar naquele momento. Mas uma boa estratégia é você dizer: olha, eu quero te dar atenção, mas eu quero te dar atenção total, e eu não posso fazer isso nessa live. Você pode me dar 10 minutos aqui para eu terminar a atividade que eu estou fazendo e depois eu te dou a atenção que você merece? Meu irmão, geralmente isso vai ser visto com bons olhos. Vai ser difícil o cônjuge que não vai aceitar esse pedido.
Amém? E aí terminou a sua atividade, agora sim, vamos conversar que agora eu vou poder te dar toda a atenção. Um ótimo, já que eu falei da gente arrumar tempo para almoçar, para jantar, para tomar café da manhã e ainda para dar umas beliscadinhas, né? no meio do caminho, alguns até acordam de madrugada para saltar a geladeira ainda, né? Aquele momento de se assentar à mesa é um excelente momento para se ter tempo de qualidade em família. Pastor, eu trabalho, eu almoço até no meu trabalho, não dá nem tempo de voltar para casa e tal, mas pelo menos uma refeição no dia, provavelmente que vocês têm. Provavelmente a janta ou talvez o café da manhã, uma coisa assim, e talvez seja necessário até se programar para acordar um pouquinho mais cedo, não sei, para que possa pelo menos uma refeição no dia terem juntos. E é uma ótima oportunidade, só que muitas famílias na hora da refeição pega o prato, vai para o quarto, outro pega o prato, vai passar na frente da televisão, outro pega o prato, vai e come lá, outro já come na panela mesmo, não é assim? E às vezes quase ninguém senta na mesa para comer, mas aquele momento da mesa é muito importante, sabe? Naquele momento desligar a televisão, tá vendo isso aqui, celular, nem levar para a mesa, desliga aí. Se alguém me ligar agora, eu não vou atender, sinto muito, porque agora é o momento que nós vamos lá sentar à mesa, com calma, com tranquilidade, enquanto vamos tendo a refeição, vamos conversar. E aí, como é que foi? Como é que está na escola? E aí, aquela situação, e aquela outra, como é que foi? Olha, estamos chegando no final do ano, e aí, o que nós vamos fazer? Qual vai ser a nossa programação e tal? Amém, gente? E tem aquele momento de conversa. Acabou ali a janta, vamos dizer. É um ótimo momento para empurrar o prato de lado ali, vamos ficar ali mais 5 minutinhos conversando. Mas um já quer comer rápido para jogar o prato para voltar àquilo que estava fazendo, não é assim? E nós precisamos. E é interessante, sabe o que é? É que a Bíblia retrata esse momento. Se a gente for para o Salmo 128, que alguns consideram o Salmo da família, a Bíblia diz assim, olha que bonito isso aqui, Salmo 128, 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira. Aonde, gente? À roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Diga a glória a Deus. Meu irmão, quando a Bíblia vai pintar esse cenário tão bonito, quando a Bíblia vai pintar esse cenário de alguém feliz, de alguém abençoado pelo Senhor, a Bíblia descreve a cena: tua mulher será como uma videira frutífera em volta da tua casa, os teus filhos como oliveiras à roda da mesa. Então, quando está falando ali de família, está falando de todos sentados à volta da mesa, porque esse é um momento, né, especial, que a gente pode ali introduzir isso para a família, com um momento de diálogo, com um momento de conversa, com um momento de tempo de qualidade. Meu irmão, você não faz ideia como o tal do celular, do smartphone, tem destruído muitos casamentos. Muitos casamentos. A pessoa dá mais atenção para o celular e tal, e às vezes com coisas ali que não vai ajudar em nada, do que dando tempo de qualidade para a sua família. Dentro desse tempo de qualidade, e aí é claro que a gente pode,
eu sempre destaco o poder do papel e da caneta, né? De você organizar as ideias, de você pegar papel e caneta e dizer, pera lá, deixa eu marcar aqui, e até começar a reclamar, pastor, o senhor está falando aí agora, eu estou percebendo que a linguagem de amor do meu familiar é essa, porque as maiores reclamações do meu familiar é com relação a isso, que eu não tenho tempo, que eu não presto atenção, que isso, que aquilo. Então pega e começa a se lembrar das reclamações, ou ainda das cobranças. Meu cônjuge sempre fala que a gente nunca saiu para viajar juntos, só nós dois. Marca aí. Fala que a gente nunca foi num parque. Fala que eu nunca tenho tempo para brincar com os filhos. Fala que eu nunca... Começa a anotar e começa a fazer uma atividade dessa por semana. Amém? Sabe, coisas simples. Pastor, eu não tenho dinheiro para isso. Meu irmão, não é uma questão de dinheiro, é uma questão da pessoa querer fazer. Olha quantos parques tem essa cidade. Sei lá, pegar uma toalha, alguma coisa, ir com a família, estendendo um gramado dentro. Não precisa nem ir no parque. Pastor, o negócio está tão bravo que não tem nem dinheiro para pegar o ônibus, nem para pegar o Uber. Aqui no terminal, aqui não tem gramado? Perto da tua casa, aqui, no céu onde você mora, perto da tua casa, provavelmente tem uma praça lá, até para você ir a pé. De chegar lá e jogar lá, comprar. Eu comprei ontem aqueles suquinhos de pacotinho, 95 centavos. Né? Você comprar um suco daquele e uma bolacha, lá nem que seja aquelas bolachas Maria. Que acho que vai pagar uns 3, 4 reais. Com 5 reais você faz um piquenique, diz, vamos para lá agora, vamos sentar lá na grama, não sei, um sábado desse, um domingo à tarde desse, você está entendendo? Meu irmão, e dá, que meia hora, a única coisa que eu vou fazer é dar atenção à minha família, e repito, talvez isso para você não seja importante, mas provavelmente seja importante para eles. E aí, nesse aspecto de tempo de qualidade, a gente sempre passa, né, por se a linguagem é tempo de qualidade, eu poderia falar que o dialeto, né, é conversa de qualidade, porque eu acho que uma coisa está muito interligada com a outra, né? Se eu dou tempo de qualidade, eu vou dar conversa de qualidade, daquela conversa de prestar atenção. Interessante que é diferente do que nós falávamos na semana passada. Semana passada a gente falava da afirmação, é quando o que importa é aquilo que você fala. Na conversa de qualidade, o que importa é quão bom ouvinte você é. E por mais que isso pareça bobo, mas as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de ser um bom ouvinte. Sim ou não? Muita dificuldade de ouvir com empatia, de ouvir se colocando no lugar do outro, sentindo a dor do outro, prestando atenção naquilo que o outro está falando. Uma pesquisa também, né, e repito que eu gosto dessas pesquisas, porque reflete bastante assim, nos chama a atenção de algumas coisas. Inclusive o autor desse livro, As 5 Linguagens do Amor, ele fala sobre essa pesquisa, é que a pessoa geralmente ela gasta apenas 17 segundos ouvindo alguém antes de interrompê-lo. E aí você sabe que essa pesquisa não está longe da realidade. Verdade não é? Alguns um pouco menos, outros um pouco mais, mas geralmente a pessoa não escuta sequer 17 segundos antes de interromper. Ou quando às vezes é uma conversa antes de tentar se defender, de tentar se justificar e assim por diante. A gente precisa aprender a ouvir, a escutar. E a Bíblia diz que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio em falar e tardio em irar-se. Amém? Se a gente ouvir mais, a gente vai se irar menos. Amém?
E se a gente ouvir menos, a gente vai se irar mais, porque nós não vamos compreender o outro. Então, perceba que isso tudo está na Bíblia para nós. Às vezes parece que a gente não vê essas verdades, né? E aí o autor aqui desse livro, ele fala algo interessante, que ele fala assim de duas personalidades, né? Daquilo que ele chama do Mar Morto. O Mar Morto é aquele que recebe água, mas nunca dá água para lugar nenhum, até porque ele está muito abaixo do nível do mar, então ele só recebe a água. Porque ele só recebe água, ele vai juntando sal, isso no decorrer de centenas e centenas de anos aí. Então a densidade de sal lá é muito grande, por isso que é mar morto, porque nada vive lá, né? É aquele mar, talvez você já tenha visto, que a pessoa entra e ela fica boiando, tamanha é a quantidade de sal que tem, é o mar morto. E ele diz que algumas pessoas, né, ele chama do mar morto, é aquela pessoa assim que, se ela não falar nada, ela nem sente falta. Se você não falar com ela, melhor ainda. Você conhece algum mar morto? Né? Então, se você for viajar com essa pessoa, só está vocês dois andam no carro, vão viajar daqui lá para a Bahia, vai daqui até lá, a hora de viagem, a pessoa não fala nada. E se você não falar nada, melhor ainda. Não tem gente assim, né? E já tem outras pessoas que a personalidade dela é justamente o oposto, que o autor chama do riacho tagarela, né? Que é aquela pessoa que simplesmente não consegue ficar quieto mais que 15 segundos. Né? Então, tudo que passa à frente dos olhos dele, comenta, tudo que vem à mente dele, parece que a língua é interligada com a mente, ele sai falando, né? E ele diz assim: ah, você viu ali, ó, passou um passarinho voando ali, ó, você viu aquela placa, ó, a semana passada falaram para mim que não sei o que lá, eu estou lembrando aqui agora, e que não sei o que mais, e tal, e a conversa não tem fim. Você conhece algum riacho tagarela? Conhece ou não? Né? E sabe o que é interessante? É que geralmente os opostos se atraem. Verdade ou não é? Porque imagine só, se tiver um encontro entre, aquele primeiro encontro, sabe? Estou gostando dela, estou gostando dele, vou chamar ele para sair, vamos se conhecer melhor. Aquele primeiro encontro, né? Se sair dois mar mortos, um fica olhando para o outro, e eu fico pensando: meu Deus, o que eu falo agora? Que clima chato ficou aqui, né? E dizer: será que chove? Não sei. E fica aquele negócio horrível. Se sai dois riachos tagarela, eles começam até a brigar, porque quer interromper o outro, e o outro quer falar, e o outro quer dizer, e o outro quer contar, e não dá tempo, né? Agora, se sai o mar morto com o riacho tagarela, olha que encontro maravilhoso que dá. Eles voltam para casa, né? E o mar morto diz assim: puxa vida, que pessoa maravilhosa. Olha, não precisa nem fazer força para conversar, bastou eu concordar com tudo, né? Verdade ou não é? Puxa vida, não ficou um clima chato em momento nenhum, né? Porque eu tenho dificuldade de conversar. Então, quer dizer, a pessoa falar o tempo todo, para mim é ótimo, não precisa falar nada, não precisa contar nada, não precisa ficar forçando a minha mente agora, o que eu falo, o que eu digo, né? Ai, que pessoa maravilhosa. Por outro lado, o riacho tagarela chega em casa e vai dizer o quê? Puxa vida, que encontro fantástico, não me interrompeu nenhuma vez, mas que ouvinte atencioso, puxa vida, deixa eu falar tudo e mais um pouco. Você está entendendo? Então é algo maravilhoso. O grande problema é que esses dois resolvem se casar, e aí começam os problemas. Qualquer semelhança, mera coincidência, tá, gente? Né? Mas pela risada, acho que tem muita gente já se identificando com muita coisa. E aí o que acontece, meu irmão? Às vezes passa 1, 2, 3, 5 anos, e uma bela manhã
o Riacho Tagarela acorda e ele pensa consigo e diz assim: poxa vida, já estamos há 5 anos casados, eu não conheço nada do meu cônjuge, eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que ele sente, eu não sei nem como é que foi a infância dele, porque ele nunca falou, eu não sei nada, eu não conheço ele. Nós estamos casados há 5 anos, eu não conheço ele. E aí o Mar Morto acorda nessa mesma manhã e diz assim: meu Deus, eu conheço tudo da vida do meu cônjuge, não tem nada que ele já não me contou, ele já falou tudo. Bem que ele podia dar um tempinho para mim, né? Entende? Bem que ele podia parar de falar um pouquinho também, já está demais. 5 anos já está de bom tamanho, não precisa nem falar mais nada, tanto que a gente já conversou até agora. Se ele perder agora, não precisa falar mais nada, já falou tudo que tinha que falar. Você está entendendo? E aí o que acontece, é que daí o Riacho Tagarela, ele fica incomodado com o silêncio do outro. E ele começa a dizer assim: por que você não fala? Está acontecendo alguma coisa? Você não fala nada. E ele diz assim: não está acontecendo nada. Não, mas fala alguma coisa. Não, eu vou falar o quê? E não é assim? Ele diz: não, está acontecendo alguma coisa, você está muito quieto. E a pessoa diz: não estou, mas não está acontecendo nada, porque realmente não está. Você está entendendo? E aí a pessoa diz: não, está acontecendo alguma coisa, porque ele não fala. Ele não fala, não fala. E um começa a incomodar o outro. Você está entendendo, em nome de Jesus? Olha que coisa séria. Mas por quê? Simplesmente por esbarrar nessa questão da linguagem do amor. E aí, agora, o bom é que o Mar Morto, ele pode aprender a conversar. Amém? E o Riacho Tagarela, ele também consegue aprender a ficar quieto. Amém? Em prol do bom convívio de ambos, em prol, né, de ter uma boa convivência. E aí, por exemplo, se você diz: pastor, já me identifiquei, eu sou o tal do Mar Morto aí que você acabou de falar, né? Mas a gente pode aprender então a se comunicar, né? E entenda bem, se esse é o seu caso, se você se identificou como Mar Morto e o seu cônjuge como lá o Riacho Tagarela, entenda que para aquela pessoa, para ela se sentir seguro do seu amor, seguro, né, nesse relacionamento, você precisa se abrir para aquela pessoa, porque essa é a linguagem de amor dela. E se você não se abre, a pessoa nunca se sente segura, porque ela diz: poxa vida, eu já me abri, eu já falei tudo que eu penso, tudo que eu sinto e tal, e essa pessoa nunca se abre comigo. E às vezes isso vem até de uma questão de criação, muitas vezes. Às vezes a pessoa cresceu num lar onde ela não podia falar dos seus sentimentos. Ela sempre era reprimida disso. Se ela chorasse, ela logo levava uma bronca, não pode chorar. Se ela dissesse que está com vontade de ter um brinquedo, ela ouvia um sermão de 15 minutos, né? Que absurdo, não está vendo que a nossa família é pobre, você está pedindo brinquedo? Né? Se ela falasse qualquer tipo de sentimento, se ela mostrasse raiva ou frustração, ela levava uma bronca, porque não pode mostrar raiva, não pode mostrar frustração. Então às vezes a pessoa vai aprendendo a nunca mostrar os seus sentimentos. E aí, se a criação da pessoa é essa, ela vai ter muita dificuldade de falar dos seus sentimentos. Só que o outro precisa que fale. E aí que precisa entrar o amor. Eu entender a necessidade do outro. Não é só o que é confortável para mim. Não é só aquilo que é bom para mim, mas aquilo também que é bom para o outro. Você está entendendo, em nome de Jesus? E aí, mais uma vez, eu falo do papel e da caneta, que é um grande aliado nosso. De eu começar a escrever num papel. Pastor, eu preciso ser sincero, a vida inteira
eu fui escondendo os meus sentimentos, que eu sentia. Eu tenho dificuldade muito grande de falar dos meus sentimentos. Meu irmão, não ignore o poder do papel e da caneta. Comece a escrever, chega meio-dia, escreva num papel o que você sentiu das últimas 3 horas. Chega à noite, faça a mesma coisa. A hora que você estava voltando para a tua casa, dirigindo, e veio um carro e te fechou e buzinou para você, o que você sentiu? Amém? Ah, pastor, eu senti raiva, ódio. Escreva. Entenda que aquele sentimento por si só ele não é nem bom e nem mal. Ele é simplesmente a nossa resposta emocional para determinadas situações. O que nós vamos fazer depois, amém? Aí é nossa responsabilidade. Se a gente vai xingar a pessoa, aí entra o pecado. Aí é nossa responsabilidade. Mas o sentimento em si, você está entendendo? Olha, quando aconteceu tal coisa, quando você chegou no teu trabalho e descobriu que um prazo que você achou que era só para outra semana, você descobriu que ele vence daqui 2 dias. O que você se sentiu? Ah, pastor, eu me senti... Pastor não, você vai falar para você mesmo. Eu me senti ansioso. Eu me senti frustrado com aquela situação, né? E assim por diante. Olha, quando aquele colega de trabalho te tratou de tal maneira, como é que você se sentiu? Poxa, eu me senti menosprezado, eu me senti tal. Porque sabe que é muito comum? E isso geralmente, não é regra, mas geralmente é um homem que é assim, né? A esposa chega, eles foram num determinado local, voltam de lá e a esposa pergunta para o marido: e aí, como é que você se sentiu quando você ouviu fulano de tal falar aquilo? Aí vê como é que é a resposta. Ele diz assim: não, eu acho que ele não deveria ter feito, eu acho que ele deveria, não, eu acho que ele deveria agir assim. Mas foi essa a pergunta? Você está entendendo? Mas você perceba que geralmente é mais ou menos essas nossas respostas. A gente não fala do que a gente sentiu, a gente geralmente fala do que o outro deveria ou não deveria fazer, né? E às vezes até quando os cônjuges vão conversar a respeito de alguma coisa, às vezes a pessoa tem dificuldade de falar do seu sentimento. Olha, quando você agiu assim, eu me senti dessa forma. É assim que eu me sinto quando você faz isso. Por isso que eu peço que você não faça mais isso, porque é esse sentimento que eu tenho. Se faz sentido para você ou não, pouco importa, mas é a forma como eu me sinto, né? Mas geralmente a gente quer dizer: não, isso está errado, isso está certo, isso não é assim. Você está entendendo? Por quê? Porque há uma dificuldade. Então nós precisamos aprender também a falar mais a respeito até dos nossos sentimentos, principalmente se a linguagem do amor do meu cônjuge for tempo de qualidade, nesse aspecto de conversa de qualidade. Então está conversando, não tente se defender, não tente se justificar, não tente contra-atacar, não, converse desarmado. Amém? Fale, tenha esse diálogo, porque isso é demonstração de amor. Eu tinha um monte de versículo para citar aqui, mas não quero ficar te enchendo de versículo, que não é esse propósito. Mas principalmente guarde isso que Jesus falou: não existe maior amor do que esse, do que dar a sua vida por alguém. Isso é uma expressão de amor. Amém? Quando eu dou tempo para alguém, eu estou dando uma parte da minha vida para aquela pessoa. Se você ama a tua família, aprenda a dar tempo para a sua família, tempo de qualidade, atividades juntas, ou às vezes fazer nada. E o principal dessa questão de você fazer ali uma atividade onde você vai dar 100% de atenção para o seu familiar, né? O bom disso é que isso se torna memórias marcantes na vida das pessoas. E como é maravilhoso, né, a gente ter memórias marcantes, sabe? E se você olhar
para os seus familiares, você vai ver que talvez você tenha memórias marcantes. Infelizmente, com alguns, quem sabe, memórias ruins, mas marcantes. Outras vezes, memórias excelentes, marcantes, né? Às vezes você lembra, poxa vida, uma vez fui lá, eu e meu irmão só, e a gente fez isso. Um exemplo, a gente foi lá na praia, só de você lembrar parece que você sente até aquele cheiro do mar, assim, parece que você está lá, de tão viva que é aquela lembrança. Você está entendendo? Agora, como é profundo isso? Imagine a vida do casal, ter essas memórias tão marcantes. A primeira vez que a gente tomou banho de chuva, né? E às vezes umas coisas meio doidas. Meu irmão, quanto você gasta para tomar banho de chuva? Mas talvez aquilo possa ser uma memória tão marcante para o seu filho, para a sua filha, para o cônjuge. Você está entendendo? Coisas assim que são tão fortes. Aí eu até dava o exemplo, já estou terminando, eu até dava o exemplo que esses dias atrás subiu o monte, eu e meu filho lá em Angava, e aí a gente estava subindo, chegou uma parte, a gente estava cansado, parou um pouquinho ali numa pedra para descansar, e estava vindo um rapaz, né, talvez pouca coisa mais novo do que eu, e aí ele parou ele também para descansar, e a gente, né, começou a conversar um pouquinho, e daí ele falou, tá subindo com seu filho? Estamos e tal. Daí ele falou assim, eu lembro da primeira vez que meu pai me trouxe aqui nesse monte para subir, esse monte, né? E eu tinha acabado de falar alguma coisa nesse sentido, né? De memória marcante, alguma coisa assim. E ele falou isso, olha, eu lembro da primeira vez que me trouxe nesse monte aqui foi meu pai, e a gente subiu aqui junto. Eu falei, então, é a primeira vez também que a gente está vindo. Eu falei, com certeza vai ser uma memória marcante, né, para a gente. Então, poxa vida, ele estava subindo lá, quem que lembrou? Do pai. Eu não cheguei a entrar em detalhes, mas quem sabe o pai dele nem vivo não tivesse mais. Mas que toda vez que ele sobe naquele monte, ou que ele lembra dele, o que ele associa? Meu pai. Puxa vida, um momento tão gostoso, tão agradável que a gente teve, tal. Então, isso é algo tão poderoso e tão saudável para a família. E que a gente precisa, meu irmão, não gaste 15 dias por ano dando atenção para a sua família. Gaste muito mais do que isso. Amém? Muito mais do que isso. Em nome de Jesus Cristo. E você vai ver, meu irmão, como isso pode ser transformador do ambiente, do clima, né, da harmonia no lar, em nome de Jesus Cristo. O grande problema é que às vezes a gente fica esperando o outro, quando a gente pode tomar iniciativa. Amém? Bom, tinha muita coisa para falar, mas já falei demais. Que o Espírito Santo de Deus fale mais ao nosso coração, nos abra entendimento para essa verdade, e que a gente possa demonstrar e comunicar o nosso amor para com a nossa família, dando tempo de qualidade para ela. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.